Olá pessoal, na nossa aula de hoje, tá? Vai ser uma aula gramatical. Vai explorar a linguagem, tá? Na aula de ontem, vocês tiveram que responder duas questões. O sexto e o sétimo quesito, tá? Que trazia lá na questão sobre os verbetes de enciclopédia. Vou retomar essas duas questões para vocês entenderem como a gente vai chegar nesse assunto hoje. Diz assim, ó. No quinto, que está na página 85. Assim como em outros gêneros textuais, a escolha das palavras no verbete de enciclopédia é de extrema importância, já que se trata da construção de um texto que apresenta uma informação ou um conhecimento que precisa ser especificado e ainda divulgado. Sabendo disso, relê-se esse texto extraído do verbete fotografia. Aí diz, desde o século XIX, jornais e revistas estão com fotografias de pessoas e eventos importantes. O vocábulo estampam, do verbo estampar, apresenta como sinônimos, ou seja, palavras que têm o mesmo significado, semelhante às seguintes possibilidades: imprimem, desenham, marcam, representam, mostram, entre outros. Quais desses sinônimos de estampar poderia ser usado sem prejuízo de sentido ao trecho destacado? Por quê? Desde o século XIX, jornais e revistas mostram fotografias de pessoas e eventos importantes, pois o vocábulo mostrar é o único que se encaixa num contexto, mantendo o sentido, tá? Que desde o século XIX, os jornais e as revistas apresentam como parte de sua estrutura a exibição de fotografia de pessoas e de eventos importantes. Na página 86, ele diz assim, no sexto: ainda considerando os vocábulos utilizados ao longo do verbete fotografia, observe as palavras destacadas neste período. No fim do século XIX, o inventor George Eastman criou o filme flexível e uma câmera pequena e simples, tornando a fotografia mais acessível. Fim, flexível, pequena, simples e acessível, tá? São as palavras que estão destacadas. Que alternativa apresenta apenas palavras antônimas, isto é, com sentidos opostos, que alterariam completamente o sentido do trecho? Começo para fim. Se é flexível, a gente diz que é duro. Se é pequena, que é grande. Se é simples, que é complexa. E se é acessível, que é inacessível. Vamos lá? Explorando a linguagem. Na resolução de exercícios do verbete fotografia, percebemos por meio de algumas questões que a escolha lexical é um fator importante para determinar a significação de um texto. Muitas vezes, uma escolha errada pode prejudicar o contexto textual, acarretando construções inadequadas que podem levar os leitores ou ouvintes a uma interpretação equivocada da mensagem transmitida. Em função dessa contestação, faremos uma análise de algumas questões que dizem respeito à semântica, parte da língua portuguesa, que estuda a significação das palavras, das expressões e dos enunciados que formam o texto. Atenção, se você não sabe ou não lembra, anota aí para esquecer o que é lexo e o que é vocabulário, tá? Então vamos lá. Lexo compreende a totalidade das palavras e das expressões que compõem um idioma. Vocabulário compreende o conjunto de palavras e de expressões que cada falante escolhe do lexo, do vocabulário dele, né, para estabelecer comunicação. Todas as vezes que um emissor seleciona palavras e expressões para estruturar um enunciado, diferentes relações de sentidos ou de formas são estabelecidas entre esses termos. É o tipo de relação que pode existir entre as palavras e as expressões e o contexto que analisaremos agora. Aí ele está pedindo para a gente ler essa tirinha de Armandinho. Macaxeira, mandioca e aipim são nomes diferentes para a mesma planta. Esse toco aí, Plock, Alexandre Beck, Armandinho. Então ele diz assim na 87.
Ao optar pelo uso dos vocábulos macaxeira, mandioca e aipim, informando que são nomes diferentes para se referir à mesma planta, o autor da tirinha optou por trabalhar com palavras sinônimas, que são sinônimos aqui. Outro assunto. Ele diz aí que os sinônimos são vocábulos que, quando empregamos em um mesmo contexto, têm o mesmo significado ou significado muito parecido. É importante considerar que nem todas as palavras sinônimas podem ser trocadas uma pelas outras em qualquer situação textual. Para verificar se a troca é possível, é preciso analisar o contexto, tá? Por exemplo, as palavras casa e lá são consideradas sinônimas. Não podem ser usadas sempre no mesmo contexto. Vamos observar os exemplos? Comprei uma casa nova. Comprei um lar novo. Tem a mesma coisa? Elas são sinônimas aí? Não. Neste caso, a troca de casa por lar não atenderia por completo a ideia de uma construção, pois o termo lar geralmente remete à ideia do aconchego da família, tá, gente? Agora leia esta outra tirinha de Armandinho. Acham que eu devia ser feliz, porque minha vida é melhor que a de muita gente. Eles não entendem que isso é que me deixa triste. Alexandre Beck, Armandinho. Observe que Armandinho, para expressar o que está sentindo em relação à vida dele e à vida das outras pessoas, usa os vocábulos feliz e triste. Ele sabe que deveria ser feliz, pois sua vida é melhor do que a de muitas pessoas. Porém, é exatamente essa condição que o deixa triste, pelo fato de que nem todos vivem uma boa vida. As palavras feliz e triste são palavras o quê? Antônimas, tá? Outro assunto aí também, pois tem sentidos opostos. Antônimos são termos que apresentam significados opostos, contrários ou aproximadamente opostos. O antônimo de uma palavra pode ser representado de duas formas. Por uma palavra diferente, como é o caso de feliz e triste, ou por meio do acréscimo de um elemento com ideia de negação à própria palavra, como os exemplos a seguir. Flexível, uma palavra diferente, duro. E inflexível, feliz, uma palavra diferente, triste ou infeliz. Gostar, uma palavra diferente, odiar ou desgostar. Quando optamos pelo uso de palavras antônimas em nosso texto, estabelecemos o uso da figura de linguagem denominada antítese, que a gente viu lá no primeiro bimestre, tá? Tá no livro 1. Então ele diz assim: você se lembra desse conceito visto no primeiro bimestre? A antítese consiste no uso de palavras com significados opostos, como fez Fernando Pessoa, poeta português, no verso "O mito é nada, que é tudo". Ainda considerando a semântica, a ideia de significação dos termos, há outros pontos importantes que precisam ser analisados. Vocês já viram essa parte aí comigo lá no 7º ano. E diz assim: leia mais essa tirinha de Alexandre Beck. Vendo pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Vendo o pôr do sol. Não está à venda, eu estou vendendo o pôr do sol. Vendo o pôr do sol, aproveite para ver também. Nesse contexto, o autor explorou o vocabulário vendo, que nos remete a duas possibilidades: vendo, do verbo ver, e vendo, do verbo vender, que são palavras escritas, que são palavras iguais na escrita e na pronúncia, mas com significados diferentes. Essas palavras são homônimas, essas aqui, ó. Só que essas palavras, elas vão ser homônimos perfeitos, homônimos onográficos e homônimos onófonos, tá? Vamos ver agora cada um deles. Diz assim: homônimos são palavras com significados diferentes, mas que se escrevem ou se pronunciam de modo idêntico ou parecido. Quando são os homônimos perfeitos, dizemos assim: são palavras diferentes no sentido, mas idênticas na escrita e na pronúncia. Exemplo: manga, fruta, e manga, parte da roupa. Quando é homônimos onográficos, vamos lá, palavras com sentidos
iguais na escrita. Almoço de refeição e almoço, primeira pessoa do singular, do presente e do indicativo. Eu almoço, tá? E almoço, refeição. Homônimos, onófonos. Vamos lá. Palavras com sentidos diferentes, mas iguais na pronúncia. Exemplo, acento, sinal gráfico, tá? E assento, o lugar onde a gente senta, certo? Elas têm a mesma pronúncia, mas têm grafias diferentes. Acento de sinal gráfico é com C. Assento do ônibus é com SS, tá? Então diz assim, segue uma lista contendo alguns exemplos de palavras homônimas. Eu só vou ler 5, tá? E vocês vejam o quadro em casa. Acender, de colocar fogo. Caçar, de perseguir animais. Censo, de recenseamento. O censo do IBGE não é a mesma coisa do senso comum, tá? Chá, de bebida. E concerto, com C, que é uma seção musical. Então, vocês vejam aí as outras palavras. Aí, ele vai trazer que, além dos homônimos, há também as palavras que são o quê? Parônimos. Vamos lá, eita, a Valquíria hoje tá aqui, tá só complicando as coisas. Ou seja, que são parecidas. Aí tá pedindo pra gente ver de novo uma tirinha de Alexandre Becker, que diz assim: nunca é tarde para aprender, filho. É tarde para o Senhor estar vendo TV, mas estou aprendendo música. Vive num abacaxi e mora no mar. Nesse contexto, o personagem Armandinho usou o vocabulário aprender, que significa aderir conhecimento. Será que se trata de um sinônimo de aprender? Não. Apreender significa captar, compreender. Dessa forma, o que se tem são dois vocábulos com significados diferentes, mas que apresentam escrita e pronúncias parecidas. Quem são os parônimos? Palavras com significados diferentes e parecidas na grafia e na pronúncia. Comprimento, extensão, e comprimento, saudação. Eu digo, eu tenho 1,83 de altura, então eu estou falando de comprimento de extensão. Boa tarde, alunos! Eu estou fazendo um comprimento, que é uma saudação. Emergir, que é vir à tona. E emergir, que é mergulhar. Segue uma lista contendo alguns exemplos de palavras parônimas, tá? Aí também, absolver, perdoar, inocentar. Cavaleiro, que cavalga, né? Deferir, que é atender. Delatar, que é denunciar, certo? Então, tudo isso, aí tem assim, ó, dilatar, alargar, discente, relativo a alunos, certo? Vocês devem ver aí. Diante dessas explicações e dos termos aplicados, é possível concluir que, dependendo das relações de forma e de significado que duas ou mais palavras estabelecem entre si, elas podem ser classificadas como sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Relações semânticas que acontecem entre os vocabulários e as expressões que formam os textos, ou seja, um todo significativo. Leia as tirinhas que seguem e classifique os termos destacados em cada contexto, considerando a relação semântica existente entre elas. Vamos lá fazer junto? O Fabinho disse que a mãe dele é doméstica. Que sorte é dele? A minha mãe é braba pra caramba. Tenho quase certeza de que ela é selvagem. Letra A. Doméstica e selvagem. Elas foram empregadas como palavras o quê? Antônimas, porque está dando o contrário da mãe de um, da mãe de outro, né? E ela é bonita, linda, inteligente, otimista, gosta de aprender e se preocupar com os outros. Mas é a aparência dela, filho. A melhor possível, aparenta ser feliz. B. Bonita e linda foram utilizadas como palavras sinônimas, tá? Adoramos cestas, adoramos cestas, adoramos cestas. Letra C. Cestas com C e cestas com S. São palavras o quê? Parônimas.
tá? Outro assunto também que o livro traz aí de questão gramatical tá na página 91, que diz assim: o uso dos, vocês também viram comigo lá no 7º ano. Por que grafado separado e sem o acento? Por que grafado separado e com acento? Por que junto e sem acento? E por que junto com acento? Todos esses assuntos vocês viram lá no 7º ano. Vamos relembrar? Diz assim: além das palavras analisadas anteriormente, existem outras formas onônimas com pronúncia igual e grafias diferentes, ou parônimas com escritas e pronúncias parecidas, que requerem um pouco da atenção quanto ao uso. É evidente que essa semelhança causa hesitações e induz a erros no ato de redigir essas palavras. Por isso, toda atenção é necessária na hora de usarmos termos com essas características. Por que separado? Por que não é junto? Mas por quê? O porquê eu não sei. Por que separado e sem acento? Usa-se na forma, em perguntas diretas. Por que você faz tantas perguntas? Em perguntas indiretas, quando depois dele fica subentendido a palavra, a razão ou motivo. Gostaria de saber por que você faz tanta pergunta? Com o sentido de pelo qual e suas variações, sem a intenção de questionar. Eu sempre soube as razões por que sou questionador, pelas quais sou questionador. O porquê separado e com acento. Usa-se na forma, no final de frases afirmativa. Todos sabem como ela voltou e por quê. No final de frases interrogativa. Você não fez a tarefa por quê? Tá? O porquê, junto e sem acento. Usa-se essa forma para respostas ou justificativa. Ele não acertou tudo porque quis. O porquê junto e com acento. Usa-se essa forma com significado aproximado, de razão e motivo, e vem sempre antecedido por artigo, pronome, numeral ou adjetivo. Não entendi o porquê de tantos questionamentos, tá? Na página 92 vem a parte que vocês mais amam, que é a de atividades. Diz assim: leia o verbete de enciclopédia a seguir sobre o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, que foi citado quando a gente leu a enciclopédia, né? O verbete de enciclopédia do Itaú. Então diz assim: Sebastião Salgado é um fotojornalista brasileiro, cuja obra expressa poderosamente o sofrimento dos desabrigados e oprimidos. Suas belas e magníficas imagens lhe renderam inúmeros prêmios nacionais e internacionais. Muitas das suas obras são acompanhadas de exposições itinerantes ao redor do mundo. Sebastião Ribeiro Salgado nasceu em 8 de fevereiro de 1944, em Amores, Minas Gerais. Ele estudou economia na Universidade de São Paulo, onde concluiu o mestrado em economia em 1968. Foi economista no Ministério das Finanças de 1968 a 1969. Em 1969, Salgado e sua esposa, Leila Vanik Salgado, mudaram-se para a França, onde ele continuou seus estudos em Paris e recebeu o doutorado em economia. Em 1971, durante uma missão na Ruanda com a Organização Internacional do Café, ele tomou suas primeiras fotografias e logo decidiu ser autodidata no ofício. Em 1973, tornou-se um fotojornalista freelance, profissão em que uma pessoa trabalha de maneira independente. Durante a década seguinte, Salgado fotografou uma ampla variedade de assuntos, incluindo a fome no Níger e a guerra civil em Moçambique. Em 1979, ele se juntou a importantes agências do fotojornalismo. Em 1981, ganhou destaque nos Estados Unidos com uma fotografia impressionante que capturou a tentativa de assassinato do presidente norte-americano Ronald Reagan. Em meados da década de 1980, Salgado começou a se dedicar a projetos de longo prazo. Ele usou a sua arte como uma forma de contar a história através de imagem. Nessa época, ele também definiu seu estilo,
fotografias de grande expressividade e beleza e composições fortes que atribuem nobreza e dignidade aos seus sujeitos, muitas vezes crianças, homens e mulheres despossuídos. Salgado venceu o prêmio City of Paris Kodak Award por seu primeiro livro fotográfico, Outras Américas, que data de 1986, que é um registro do cotidiano do camponês latino-americanos. Essa obra foi seguida por Chael, O Homem em Pânico, também de 1986, um livro sobre a seca e a fome na região do Sahel, na África. Entre 1984 e 1985, outra obra comovedora e de natureza documental é No Incerto Estado de Graça, de 1990, que inclui um grupo notável de fotografia de trabalhadores cobertos de lama na mina de ouro da Serra Pelada, no estado do Pará. Confirmada a sua reputação como um dos mais importantes fotógrafos contemporâneos, em 1993, Salgado publicou Trabalhadores, um retrato épico da classe trabalhadora. 4 anos depois, Terra, Luta dos Sem Terras, recebeu enorme aclamação da crítica. Esta coleção de fotografias em preto e branco, tiradas em 1980 e 1996, documenta a situação dos trabalhadores pobres no Brasil. A obra inclui um prefácio do escritor português José Saramago e um CD com músicas do cantor e compositor brasileiro Chico Buarque. Na década de 1990, o fotógrafo brasileiro registrou o deslocamento de refugiados, retirantes e imigrantes em mais de 35 países, e suas fotografias, a partir desse período, foram coletadas em Migrações, Humanidade em Transição, do ano 2000, e Êxodos e Crianças, também do mesmo ano. Em 2014, lançou o projeto Gênesis, 2004, composto de imagens sobre comunidades que ainda preservam suas tradições e culturas ancestrais. Em 2001, Salgado foi nomeado embaixador da Boa Vontade pela Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Criança, ou para a Infância. Por meio de suas imagens, ele continua participando de iniciativas como a reflorestação de áreas de Minas Gerais e a erradicação da polio no mundo. Ele é membro honório da Academia of Arts Sciences dos Estados Unidos. Salgado mora na França, onde gerencia com sua esposa sua agência Imagens da Amazônia. O casal tem 2 filhos, escola britânica. Para completar a sessão de atividades, diz assim: o verbete sobre o brasileiro Sebastião Salgado apresenta, além de informações que são universais em relação ao fotógrafo, fatos que aconteceram e que compõem a história da vida dele. Como é possível comprovar a afirmação feita? Responda essa pergunta considerando a estrutura desse gênero textual. Segundo o texto, por que as obras de Sebastião Salgado venceram tantos prêmios e são aclamadas e consagradas no Brasil e no mundo? Terceiro, releia esse excerto. Sebastião Salgado é um fotojornalista brasileiro, cuja obra expressa poderosamente o sofrimento dos desabrigados e oprimidos. Suas belas e magníficas imagens lhe renderam inúmeros prêmios nacionais e internacionais. As palavras destacadas, belas e magníficas, podem ser consideradas sinônimas perfeitas num contexto em que forem empregadas? Explique sua resposta. Quarto, releia esse trecho. Na década de 1990, o fotógrafo brasileiro registrou o deslocamento de refugiados, retirantes e imigrantes em mais de 35 países. E suas fotografias, a partir desse período, foram coletadas em Migrações, Humanidades em Transição, do ano 2000, e Êxodo de Crianças, do mesmo ano. Há, na língua portuguesa, um vocábulo que é parônimo de imigrantes? Letra A. Qual é o parônimo desse termo? B. Qual é o significado desses parônimos? Na seção de tarefas, diz assim: leia alguns verbetes extraídos do livro Pequeno Dicionário de Palavras ao Vento, de Adriana Falcão, e responda as questões. Efêmero, quando o eterno passa logo. Homem, bípede que tem a sorte ou azar de se apaixonar perdidamente. Humanidade, como é o sinônimo de bondade, deveria ser coletivo de bondosos. Laço, espécie de nó que quando é visível enfeita e quando é invisível estreita. País, lugar que nunca poderia ser invadido, a não ser por pecinhas coloridas, se os presidentes estivessem jogando Rá, o que é um tanto improvável. Velhice, a conclusão mais feliz a que uma história pode chegar. Adriana Falcão, Pequeno Dicionário de Palavras ao Vento. Primeiro, de uma forma poética e inusitada, a autora Adriana Falcão, em seu livro
pequenos dicionários de palavras ao vento, cria verbetes definindo termos comuns em nosso cotidiano. Com base na definição dada sobre o vocábulo efêmero, você consegue, usando linguagem denotativa, estabelecer o significado desse termo. Explique. A linguagem denotativa é a linguagem real, tá, nono ano? Segundo, na definição de homem, como bípede que tem a sorte ou azar de se apaixonar perdidamente, que termos são considerados antônimos? O porquê? Terceiro, quando afirma que a humanidade é sinônimo de bondade, em que sentido o vocábulo humanidade foi usado? Comente. Quarto, releia este verbete. Laço. Espécie de nó que quando é visível enfeita e quando é invisível estreita. A palavra laço tem como anônimo o vocábulo laço. Laço com C cedilha e laço com SS. O que esse vocábulo significa? Quinto, que relação semântica existe entre as palavras visível e invisível? Sexto, a partir da definição dada a país, lugar que nunca poderia ser invadido, a não ser com pecinhas coloridas, se os presidentes estivessem jogando VAR, o que é um tanto improvável. A que conclusão é possível chegar em relação à acepção desse termo? Justifique sua resposta. E no sétimo, ao definir velhice como a conclusão mais feliz que a história pode chegar, que significado está sendo atribuído a essa fase da vida? Comente a sua resposta. Assim concluímos essa parte gramatical e eu vou deixar no plural as páginas que vocês devem realizar, tá ok? Beijos!